Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos inaugurando, enfim, o nosso podcast. Vocês escolheram e ele chamará ConectaCast Anhanguera Vila Mariana, conectando vocês ao conhecimento. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais aqui na Universidade Anhanguera Vila Mariana. É a doutora Terezinha, que é presidente da OAB Jabaquara Saúde, também é professora, escritora e advogada. Também estamos contando aqui com a professora Maria Cláudia Trajano, advogada, professora e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas aqui da Universidade. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso ConectaCast da Anhanguera. Muito obrigada pelo convite, é uma honra inaugurar esse programa aqui com vocês. Muito obrigada, Luciano, pelo convite. Obrigada, Cláudia, pelo convite. E é uma alegria e uma honra inaugurar esse podcast Conecta, levar esse conhecimento para os alunos da Anhanguera, para que nós tenhamos alunos capacitados para o nosso mercado de trabalho. Muito bem, doutora Terezinha, exatamente. A ideia surgiu de levar conhecimento das mais diversas áreas, né, aos nossos alunos, à nossa comunidade acadêmica, ao nosso entorno aqui, Vila Mariana e região. E é um prazer muito grande contar neste podcast hoje com vocês, né, que são advogadas, professoras, líderes ali da OAB, do Núcleo de Práticas Jurídicas, e nada melhor do que inaugurar esse podcast no mês das mulheres, não é mesmo? Isso mesmo. Com duas mulheres super poderosas aqui no nosso podcast. Obrigada. Bom, doutora Terezinha, vou começar por você, nossa convidada, né, professora Claro, Maria Cláudia favor. Trajano. Como que foi para você iniciar a carreira como advogada? Teve alguma dificuldade? Você, como mulher, sentiu algum preconceito nos tribunais, nos fóruns por onde você atuou? Fala um pouquinho dessa experiência pra gente. Olha, uma pergunta fundamental. Por quê? As dificuldades da carreira eu acho que em qualquer profissional. E o início da minha carreira, ele não foi nada fácil, né? Como tantos outros profissionais também que iniciou a carreira. Por quê? Eu não tive berço, né, no judiciário, nem na carreira jurídica. Eu sou a primeira e única advogada da família, a única a graduar e advogar no curso de Direito. Então, eu comecei tudo do zero, né? E onde que eu fui bater? Eu fui bater na porta da OAB. Então, lá com os meus 18 anos de idade, eu já estava na universidade e eu fui bater na porta da OAB e participei da comissão da ação social. A partir daí, eu comecei a fazer network dentro da OAB, network profissional e pessoal. Então, é muito importante para os alunos do curso de Direito e os alunos dos outros cursos também da Anhanguera procurar os seus órgãos institucionais, participar dos eventos, fazer os networks, que isso ajuda muito na profissão. Verdade. Inclusive, em um dos meus vídeos que eu costumo gravar para as redes sociais, foi até o último, eu falei da importância do network no mundo acadêmico, né? Do aluno poder se conectar com professores, com os colegas, com convidados, palestrantes, através do LinkedIn, ter esse relacionamento é importantíssimo, né? Para poder dar o primeiro passo na carreira dele. Com certeza, né? E a gente fala do direito, mas, por exemplo, um aluno de engenharia, ele tem que procurar o CREA, participar dos cursos que o CREA oferece. Uma aluna de enfermagem, procurar o conselho de enfermagem, né? Participar das atividades que o conselho promove. E em especial os nossos alunos do direito, né? Procurar o AB, procurar a ESA, procurar a ASP, procurar as nossas, né, instituições profissionais e integrar, fazer parte. Então, essa porta que a UAB abriu para mim, né, eu estou com 46 anos hoje e isso aconteceu com 18 anos de idade, foi muito importante. E eu tive a sorte, durante a faculdade, de trabalhar no excelente escritório de advocacia. O Dr. Renato Hatz, ele era meu pai jurídico, um pai para a vida, e trabalhei mais de 6 anos com ele. Tenho amizade com ele até hoje, nós somos parceiros de trabalho. Que legal. Eu falei com ele, né?
E isso é muito importante. Então, essa sorte que eu tive de estagiar durante todo o período da faculdade me ajudou muito para bagagem profissional, mas não foi nada fácil. Trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, né? Como a maioria das pessoas fazem. Exato. Então, não tive nada fácil. E aí, depois dessa experiência, eu fui para um outro escritório para ter uma outra experiência também, que foi aqui em São Paulo. O Dr. Paulo Akiyama, uma pessoa maravilhosa também, me ensinou muito, principalmente a administração de escritórios. Se hoje eu consigo administrar um escritório, eu aprendi com ele isso, as lições para a vida. Então, eu trabalhava muito também, nunca cumpri horário, nunca fiz horário de almoço, nenhum dos escritórios que eu trabalhava. Não sabia o que era horário de almoço, nunca cumpri horário. Eu cumpri era meta, né, responsabilidades. Então, isso é muito importante, a dedicação no início da carreira. Importantíssimo, doutora Terezinha. Eu costumo muito falar, eu costumo dar algumas mentorias sobre carreira, fazer orientação de carreira, e eu falo muito com essas pessoas. E com os alunos também, quando eu estou em sala de aula ou dando alguma palestra, como é importante ser proativo na sua carreira, como que é importante você fazer além daquilo que você é pago para fazer. Porque aquilo que você é pago fazer é sua obrigação. Agora, se você quer se destacar na carreira, se você quer progredir na carreira, você tem que ter o diferencial. E o diferencial é fazer aquele que a mais, fazer o que ninguém espera que você faça. Assim você vai ganhar visibilidade e vai ganhar destaque no meio onde você está, não é verdade? Com certeza. Eu me lembro uma vez que o Dr. Paulo, fazia pouco tempo que eu estava trabalhando com ele, ele falou assim para mim, isso, né, já faz mais de 15 anos, quase 20 anos, deve fazer uns 20 anos já. Ele falou assim, você, há 20 anos atrás, né, não era todo mundo que andava de avião, não sei quantos anos vocês tinham quando vocês foram andar de avião, mas eu tinha 20 e poucos anos, né. Aí ele falou assim, ele precisava de despachar em Curitiba, lá na Justiça Federal. E aí ele falou assim, você consegue ir em Curitiba? Eu falei, sim, eu já fui. Mentira, nunca tinha ido. Nem tinha. Aí eu falei, não, me dá o bilhete aéreo que eu vou. Ele nem deve estar sabendo. Depois ele vai ouvir nosso podcast, ele vai saber, né? Desse episódio. E aí eu fui para Curitiba, despachei lá na Justiça Federal e assim, deu tudo certo, né? Então, assim, se fosse... são os desafios que a gente tem que enfrentar. E esse diferencial. Porque se eu fosse pensar o seguinte... eu vou para lá, vai passar do meu horário, eu quero hora extra. Não, eu estou num momento de aprendizado, então vamos dedicar. Exato. Porque para aquilo que a gente estava sendo pago é obrigação, como você disse, Luciano. Mas a gente tem que fazer além das nossas obrigações para a gente ser diferenciado. E eu me lembro que muitas vezes eu chegava tarde da noite, mas feliz, trabalhando e aprendendo. Sem dúvida. Como é diferencial. E como que é bom, né, a gente perceber que aquele algo a mais que a gente faz gera satisfação no ambiente, gera gratidão, né, de quem está ali confiando na gente para fazer aquele trabalho. Exatamente. E então, assim, são situações que a gente, hoje eu lembro de trabalho, que estava além. Me lembro uma vez também que o Dr. Renato, 10 horas da noite, me ligou e falou, Terezinha, você pode ir até uma cidade de Minas Gerais, Caldas Novas. Longe, muito longe, né? Para fazer uma audiência. Eu falei, vou. Assim, eu não tinha nem chance, né? Falei, vou. E eu tinha que sair, isso era 10 horas da noite, e eu tinha que sair 2 horas da manhã para chegar lá para poder fazer a audiência, né? E aí eu me lembro que eu falei, eu vou tomar banho, vou começar a me arrumar para eu ir viajar, porque eu tenho que chegar lá para fazer essa audiência a tempo, né? Então eu me lembro também que nessa noite, eu acho que eu nem dormi direito e fui me preparar, fui ler o processo e me preparar para fazer essa audiência lá em Caldas Novas, que fica ainda para frente de Belo Horizonte, isso, né? Então, assim, são os desafios que faz você crescer. Agora, o nosso mundo jurídico, e principalmente, né, a presidência da ordem, ela ainda é ocupada por muito, né, por homens. Uhum. Então, no estado de São Paulo, nós temos 253 subseções e nós temos 62 mulheres presidentes. É
um percentual baixíssimo. Sim. Então, a gente tem uma ocupação masculina muito maior ainda, tanto na presidência da ordem, quanto nos cargos do judiciário. E aproveitando esse tema, doutora, o que você acha que falta para ter mais mulheres compondo, né, a presidência das subseções da ordem? Olha, as mulheres, para nós mulheres não é fácil. Nós somos advogadas, presidentes, e nós somos mães e esposas. Então, quando a mulher ela é mãe e esposa também, a carga ela fica mais pesada. E nós somos cobradas por isso. Então, talvez muitas mulheres podem se sentir culpadas de estar ausente dos filhos, de não estar presente tanto em casa como deveria estar, que é o meu caso, né? E o que a mulher tem que ter, ela tem que traçar metas e ter coragem para enfrentar essas metas. Coragem. Eu estava até conversando com a doutora Cláudia a respeito disso. Muitas querem, mas ainda falta essa coragem para enfrentar. Porque não é fácil, não né? é fácil. O mercado é masculinizado e as mulheres ainda sofrem, sim, um certo preconceito por ser uma mulher e estar ocupando um cargo de liderança. Eu sempre lidei com homens muito maravilhosos, tanto os chefes que eu tive dos escritórios de advocacia. Eu fui vice-presidente da ordem com 2 presidentes, homens que eu não tenho, eu só tenho elogios a fazer e que inclusive veio a oportunidade depois para a presidência, né, sucedendo 2 homens, né, então eu fui vice de 2 homens e depois sucedi eles. Então isso ainda é um pouco difícil. O fato da gente ter uma presidente hoje, estadual, que é a doutora Patrícia Vanzolini, a primeira mulher presidente, né, da seccional, isso com certeza encoraja, né, a outras mulheres a assumir o comando de outras subseções. Mas não é fácil assumir o comando de uma OAB, sendo mulher, sendo mãe, sendo professora, sendo advogada, tendo as outras nossas funções. E aproveitando esse tema, doutora, qual conselho você daria para as advogadas para que elas pudessem, né? Você já falou que é ter coragem. Coragem. Né? Então, elas precisam buscar essa coragem interior para alcançar esse desejo ou ansiar esse posto. Mas qual outro conselho que você daria para essas advogadas para que elas pudessem compor ali mais subseções da OAB? Administração do tempo e da vida profissional. O que eu ouço hoje é como você administra seu tempo, como você tem tempo para fazer tudo o que você faz. Nossa, eu não consigo fazer por falta de tempo. Nós temos que abdicar de muitas coisas, né? Então, eu não consigo pegar minha filha na escola. Então, por uma administração de tempo, né? Talvez tem dia que eu não consigo levar a minha filha para a escola por uma administração de tempo. Tudo isso relacionado ao trabalho. Então, a coragem, né, para enfrentar o que for necessário enfrentar e a administração do tempo. Hoje, o tempo, você perdeu o seu dia, você não vai recuperar mais aquele dia que você perdeu. Então, isso eu costumo dizer. A administração do tempo hoje é o que você tem de mais importante para você conseguir executar todas as funções que você deseja. Então, administrar o tempo no seu escritório, na sua casa, né, nas outras funções. E aí, dentro dessa escala de administração, você reservar um tempo para você ter a coragem, candidatar e assumir uma presidência de OAB. Não é fácil. Eu não tenho horário de almoço nenhum dia da semana. Meu almoço é no máximo 5, 10 minutos. Eu não consigo ter tempo para ir numa loja, né, ver roupa. Não consigo fazer nada disso hoje. Por quê? Porque eu fiz escolhas, que são as funções profissionais que eu tenho. Me encorajei para tudo isso e fiz uma administração de tempo. Então, meu tempo hoje ele é dedicado ao trabalho, a
todas as funções que eu exerço. Isso são decisões que você tem que escolher, ter a coragem, administrar o seu tempo para você exercer. Fácil não é, Luciano. Eu imagino. Mas não é impossível também. Não é impossível. Imagino, porque como você falou, temos 62 mulheres hoje. Somente 62 mulheres no comando no estado de São Paulo, em subseções. 62 corajosas ali. 62 corajosas, que administram o seu tempo. Na capital, nós temos 4 mulheres, que é a Renata, que também é advogada, é mãe, né? Está na subseção da Vila Prudente. A Daniela, que é advogada, que é mãe também, que está na subseção do Ipiranga, que é nossa co-irmã aqui. A Silvia, que está na São Miguel Paulista, que também é advogada, que é mãe também, né? Tem N funções, que também faz um lindo trabalho em São Miguel Paulista. E eu aqui na subseção Jabaquara Saúde. Então, são 4 mulheres na capital. Nós temos 13 subseções na capital. As outras 9 são ocupadas por homens, mas todos os presidentes da capital, a gente lida com eles diariamente. São homens maravilhosos e reconhecem o trabalho das mulheres presidentes, assim, fantástico. Ter pessoas que reconhecem e valorizam esse trabalho é importante, né? E eu tenho certeza que com essas dicas, esses conselhos que você deu aí, você vai encorajar muitas mulheres a se candidatar. Inspirando mulheres. Inclusive, a doutora Cláudia, né, pode ser futuramente aí uma candidata. Claro, a doutora Cláudia é uma pessoa de conhecimento que tem toda essa estrutura, né, de inteligência, de tempo para poder assumir, sim. Mas o tempo hoje, é agenda mesmo. É você ter uma agenda, seja ela digital, seja ela a agenda física, e você administrar esse tempo. Então, eu faço audiências, eu atendo cliente, eu faço reunião, eu comando o escritório, né? Estou na presidência da ordem, administro a minha casa também, né? E você tem que ter também uma estrutura, Luciano. Uma estrutura. Eu sempre... Não precisa ser uma estrutura. Mas eu não tenho condições financeiras de ter uma estrutura. Faça uma estrutura como você consegue. Rede de apoio, seja uma rede de apoio familiar, seja uma rede de apoio de amigos, ou seja uma rede de apoio de colaborador. Né? Então, se você tem condições financeiras, você vai ter uma rede de apoio de colaborador. Certo. Se você não tem condição financeira, você vai ter uma rede de apoio familiar ou de amizade, mas você precisa dessa rede de apoio. E hoje, né, muitas pessoas ali que compõem a família acabam ajudando para que essa pessoa consiga progredir na carreira, né? Sim, porque ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém faz sozinho. E quando você tem a família por trás, dando esse suporte, dando esse apoio, a tendência da pessoa deslanchar mais rápido, porque ele sabe que ele pode contar com um familiar, com um cônjuge muitas das vezes, né? Como você falou, muitas... O cônjuge ajuda muito. Como você falou, muitas são mães, né? Tem que cuidar do lar, ajudar a cuidar do lar. Quando o cônjuge está do lado, apoiando, incentivando, essa coragem vem e aflora mais rapidamente, não é verdade? Sim, com certeza, mas assim, o marido é muito importante. Eu costumo perguntar para todas as presidentes, as mulheres, né, que estão em comando, eu falo, você é casada, tal, e o seu marido? Não, meu marido ajuda muito, meu marido cuida da filha, cuida do filho, meu marido faz isso. Então eu vejo que por trás das grandes mulheres, né, tem um marido aí ajudando. Verdade. Inclusive o meu, né? Para quem eu mando um beijo aí pro doutor Ramiro, que ele é advogado também. E que nesse momento ele está cuidando da nossa filha. Olha que bom. Pois é, olha que legal. Tá apoiando ali para estar aqui no nosso Conecta Cast. Olha. Exato. Doutora Cláudia, como que foi o início da sua carreira? Você teve alguma dificuldade como para iniciar a carreira? Pelo fato de ser mulher, você teve que passar por algum obstáculo, teve que vencer e se mostrar como advogada, como mulher? Meu Deus, assim, eu vejo você falando, eu me identifico eu me identifico totalmente, e a gente tem comentado nas nossas conversas entre mulheres, que é impressionante como a gente compartilha das mesmas dores, os mesmos desafios. Eu entrei na faculdade aos 17, eu vou fazer 20 anos de carreira ano que vem, aos 17 anos, saí aos 22, com uma cara de menina, que ninguém me dava credibilidade nenhuma, ainda bem que eu já tinha meu sócio, que você conhece, Dr. Paulo, e sempre eu tinha que andar com ele, porque ninguém me ouvia. Ninguém me ouvia. E eu acho assim que... E aí,
Também fui atrás de estágio. Eu lembro que eu bati na porta de um escritório de advocacia que ficava perto da minha casa e eu falei pro advogado, escuta, eu queria fazer estágio aqui. Aí ele falou assim, não, eu já tenho estagiário. Tá? Eu falei assim, não, o senhor não entendeu. Eu faço de graça. Aí ele falou, você está contratada imediatamente. E lá eu fiquei ao final do primeiro mês, ele já me pagou. E foi assim, a melhor experiência que eu tive, eu recomendo muito aos alunos. Você estava comentando sobre a importância da networking. Eu falo em sala de aula, eles sabem disso. Frequentem a OAB. Eu já tenho alunos, vários alunos que são assíduos lá nos nossos eventos. Sim. Que estão fazendo networking, que estão participando das coisas, fazendo amizades. Mas eu acho que o meu maior desafio como mulher e advogada e docente e tal... que ainda é um desafio muito presente, que é uma pauta que às vezes ela tá mais intensa, às vezes ela tá mais leve dentro da minha vida, mas vira e mexe acontece, é a questão de administrar a culpa. Porque a gente que é mãe, a gente tem a sensação de que a gente tá falhando, assim, porque já aconteceu muitas vezes de eu ter que fazer um compromisso de trabalho e deixar um filho com febre. E eu vir trabalhar chorando, assim, que agora, meu filho, eu me sinto um lixo de mãe e tal. E conversando com outras mulheres que têm a mesma vida. Posso imaginar como que ficou emocional, né? Nossa, é muito. E, assim, mas a gente tem que administrar esse emocional. A gente tem que administrar. E você falou da questão da rede de apoio. Hoje eu vi uma historiadora falando isso, que a gente precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Então, realmente, quando a gente tem essa rede de apoio, família, amigos, quando a gente tem um ambiente de trabalho que nos favorece, que nos ajuda. Eu tive muita sorte na minha vida, porque eu tenho um sócio que é um irmão para mim, que sempre me respeitou, sempre me colocou, sempre me deu protagonismo nas coisas. Que bom. Até no ambiente em que eu leciono, assim, que eu sou CLT, que eu tenho horário para cumprir, mas eu sempre tenho, assim... eu percebo essa questão do tratamento humano. Eu até comentei outro dia a respeito do meu coordenador, que é com quem eu tenho mais contato direto, que eu já cheguei aqui e falei, chefe, desculpa atrasei um pouco, meu filho tava com febre. E ele dizer, seu filho tava com febre, e por que você veio? Assim, sabe? E essa coisa de humanizada, a gente se sente confortável com isso, porque é muito difícil a gente tem que dar conta das coisas, né? Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acontecer. Mas quando a gente sente que tá falhando em algum ponto, geralmente a gente sente a dor maior quando a gente tá falhando como mãe. Então, eu acho que essa é a maior dor das mulheres. É a minha e a de muitas, né? E pelo que eu ouvi de vocês duas, as duas tiveram boas pessoas ali ao redor, né? Bons líderes, bons sócios que puderam apoiá-las. Só que a gente sabe que hoje em dia não é bem assim. Infelizmente, por relato, por pesquisa, a grande maioria dos líderes não tem essa liderança humanizada. E vocês já presenciaram ou já ouviram algum caso de alguma mulher que na área jurídica ou como advogada, de alguma mulher que teve essa dificuldade? Qual que é o conselho que vocês deixariam aí para as alunas, para as futuras advogadas e até para as advogadas já eu acho muito formadas, muito oportuna essa pergunta, quando lidam com um líder que não é humano, que não entende esse contexto feminino? Eu acho muito bacana essa pergunta e eu até acho que eu vou surpreender um pouco com a resposta. Eu acho que a gente tem muitas mulheres líderes que não tem muita empatia com outras mulheres. Esse é um problema entre nós mulheres, que a gente fala muito sobre a questão da sororidade. Então, é claro que isso existe também entre os homens, né? Já vimos diversas situações. Eu já estive em reunião em que eu estava numa mesa com 20, 30 homens e fui propor uma solução e ninguém me ouviu. Tá bom. E aí meu sócio pediu a palavra, falou exatamente a mesma coisa. Ele disse, nossa, como é que eu não pensei nisso? E meu sócio falou, não, então, foi ela que pensou. E isso é comum, e eu acho que... como é que a gente lida com isso vindo de um homem? A gente precisa... E muitas vezes a gente se masculiniza para poder ser ouvido. Então você fala mais alto, você se impõe. A gente tem que evitar se acuar, se intimidar. Tem que falar e acabou. Tem que chegar e mostrar o que sabe com respeito, com educação, claro. Mas a gente não pode se deixar intimidar. Difícil é lidar com isso quando vem de outras mulheres. Então o que eu sempre peço, que eu converso com as minhas alunas,
sejamos empáticas, né? Então a gente tem que receber, acolher outras mulheres, entender que a gente rasga no dente para conseguir muitos espaços que a gente tem, especialmente espaços de poder, de liderança. Então quando nós assumirmos esses espaços, sejamos acolhedoras com as nossas irmãs, né? Com as nossas amigas, com as nossas... Eu falo muito isso quando eu tô lá na OAB, compondo a mesa, desde o momento que eu chego com a pessoa que tá lá me recebendo até o momento que eu sento, geralmente mulheres, tem muitas mulheres trabalhando lá, super bem acolhida, bem tratada, é isso, toma a palavra, aquele cuidado de enaltecer o brilhantismo da nossa amiga. E é isso que a gente precisa fazer. Eu procuro fazer isso com as pessoas, principalmente quando são mulheres, de acolher, de ter um tratamento empático, para a gente conseguir perpetuar esse comportamento, porque é muito difícil quando a gente lida com esse tipo de situação vindo de outra mulher. Mas é muito importante, Luciano, porque como presidente, eu já recebi na subseção advogadas que queria conversar comigo sobre esse tema. Olha, o escritório que eu estou trabalhando, o homem, o chefe, né, o homem, falou isso, né? E assim, é muito triste a gente ouvir isso em pleno movimento que a gente vive hoje. E, inclusive, ontem eu ouvi de uma advogada da subseção que veio conversar comigo que o cliente, numa reunião, né, menosprezava ela como advogada. O cliente homem, assim, com comportamento machista, infelizmente, né? Então eu recebo todas as advogadas que querem conversar comigo sobre esse tema, eu recebo, converso, né, dou as minhas sugestões, oriento, né, na medida do possível ali diante do fato. Então o que eu falo? Geralmente é o que a doutora Cláudia falou, nós precisamos nos impor. E para nós nos impor, nós temos que estar preparadas e capacitadas para isso. Então, as mulheres não podem parar de estudar, não podem parar de capacitar. É difícil, mas não é impossível. É porque elas têm que mostrar, né, como diante da dificuldade, ela tem que mostrar que ela detém o conhecimento, exato, que ela sabe lidar com aquela situação e vai ter que provar isso. Exatamente, por quê? Porque geralmente os homens, eles vão respeitar as mulheres que se impõem. Se impõem de que forma? Todas as formas que ela puder se impor, ela se impõe. É advogada? Se impõe como advogada, se apresente como advogada. Como você falou no início da carreira, que ninguém olhava para você novinha, eu também. Imagina, hoje eu tenho 46 anos, quando eu me formei também tinha 22, 23 anos, a gente tinha uma cara de criança, né? Então, para você se impor. Então, a advogada, a mulher, ela tem que se impor como mulher, como profissional, perante aquele comportamento, né, talvez machista ali do homem, seja no trabalho, seja em qualquer situação. Então, infelizmente, a gente tem isso. Eu recebo advogadas reclamando e geralmente o conselho que eu dou é isso, tornar uma mulher capacitada, se estiver trabalhando em algum escritório, ter a coragem para abrir o seu próprio escritório, administrar o seu tempo, formar essa rede para poder trabalhar. Eu até vou contar uma história engraçada. Quando eu fui montar meu escritório sozinha, e aí eu saí desse escritório que eu trabalhei também muitos anos, o Dr. Paulo, que é um parceiro de trabalho meu, hoje a gente está em processos juntos. Os meus dois ex-chefes, eles são parceiros de trabalho. Que legal. Os dois. Mostra que a relação foi muito saudável. Então, e é uma relação de 30 anos, né? É uma relação de 30 anos, Então, assim, o que eu falo para os meus alunos, gente, e a gente até falou sobre isso ontem, né, Cláudia? Isso. Construam relações e não contatos, Luciano. Então, nós precisamos construir relações com as pessoas. Contatos passa, relações você tem para o resto da vida, né? E aí eu me lembro que aí a gente foi conversar sobre aumento de salário, aí ele falou que não podia, aí eu falei, não, tudo bem, eu entendo, então eu vou deixar escritório, que eu vou montar meu próprio escritório, né? E fui com a cara e com a coragem procurar uma sala, um conjunto para poder alugar e para montar meu escritório. Isso já faz, né, aí 15 anos. E a doutora Patrícia Vanzolini tem uma história também de início de carreira
muito bacana, uma história também inspiradora. Ela também não tinha escritório quando começou a advogar, atendia no escritório de um amigo, né? Então, é muito importante que a gente compartilhe essas histórias para que as mulheres hoje, né, que estiveram nos ouvindo, as advogadas ou outras profissionais, que se encorajam para abrir os seus escritórios, abrir os seus consultórios, né, e ir trabalhar. Isso faz parte do crescimento. Eu sempre utilizo, Luciano, a universidade como exemplo. Uma Legal. universidade, ela não começa com 100 mil, com 500 mil alunos. Ela não começa com um número alto de alunos. Ela, né, uma escola, uma universidade, ela começa ali com poucos alunos, tem uma história. Então, tem uma história de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, de meio século. Exatamente, para chegar até onde ela está naquele momento. Exato, naquele momento, né? Vamos colocar como exemplo a Anhanguera. Quantos mil alunos a Anhanguera tem hoje? Mas vamos ver quantos anos tem a Anhanguera, como a Anhanguera começou, né? A história da Anhanguera. Assim é na nossa carreira. É na nossa carreira também. Eu me lembro que eu peguei as pastas do escritório que eu trabalhava e coloquei no porta-mala do carro, né? E eu sempre tive uma relação muito boa, teve alguns clientes que eu pude levar. E aí eu fui montar meu escritório. Então, ali, começando, né? Com a experiência profissional que eu tinha, com o network que eu já fazia, eu nunca larguei a OAB, né? Sempre, aonde que pudesse estar, eu sempre estava. Então, tudo tem uma história na vida. E então, tem que ter muita paciência, né? Porque persistência. Os jovens de hoje estão querendo tudo do dia para noite. Um dia desses, uma aluna querida. Instantâneo. Um dia desses, uma aluna querida falou para mim assim: professora, quando eu acordo 5 horas da manhã, que acho que, se eu não me engano, ela vem lá de Poá, ela mora em Poá, sai para trabalhar e vem à noite. Ela disse para mim: quando eu acordo 5 horas da manhã para pegar o trem, sabe o que me inspira, professora? Um dia eu vou usar o seu perfume. Eu achei tão lindo. Eu achei tão lindo. Falava isso para as nossas professoras. Falava. Eu falei, que honra que é pra gente inspirar as nossas alunas. Sim. E é tão gostoso quando a gente sente, é uma responsabilidade gigante, Verdade. né? Porque eles não sabem das nossas dores, eles não sabem quanto. Nem podem saber. Nem podem saber. Mas eles não sabem quanto. Agora eles vão conhecer algumas as dores que vocês tiveram para chegar onde chegaram e usar como exemplo, né, para superação. Não, quanto investimento de tempo, quantas vezes eu sempre trabalhei por conta, então assim, tinha mês que a gente não tinha dinheiro. Até a gente conseguir ter dinheiro, ter uma regularidade financeira e tal, foi bastante plantação. Então, quem quiser trabalhar por conta tem que estar pronto para esse desafio. Mas é incrível, assim, eu lembro também que eu tinha uma professora de Direito Comercial na faculdade, Maria Lúcia Abreu, que eu tenho amizade com ela até hoje também, que ela tinha umas unhas muito bonitas, e ela escrevia no quadro, eu falava assim, ai, professora Lúcia, eu quero ter essas unhas bonitas, né? E hoje, as minhas alunas falam, professora, eu quero ser igual você, eu quero ser igual a senhora. Então, a gente hoje, nós somos inspirações, e isso me emociona. Por quê? Porque nós fomos assim. Né? Isso mesmo. Então, o que os alunos da Anhanguera, o que a gente pode falar para eles? Continue estudando muito. Exatamente. Continue estudando muito. Continue com o objetivo de vocês, com a coragem de vocês, com a administração do tempo de vocês, para as atividades que vocês precisam hoje, que vocês vão chegar lá. Vocês vão chegar lá. É uma questão de tempo, de dedicação, de persistência, né? Não tem sucesso rápido. Se tiver alguma internet aí vendendo sucesso rápido, esquece. Desconfia. E você tocou num ponto que é importantíssimo, que eu falo muito com os alunos e em palestras que eu dou, que é ter objetivo. Você tem que ter um objetivo na sua carreira. Aonde você quer chegar? O que você quer alcançar? Citando aqui Alice no País das Maravilhas, né? Lá o gatinho que fala, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Exato. Então você vai estar ali sempre perdido, vagando para qualquer caminho. Então, para quem quer ter uma carreira direcionada, tem que ter um objetivo, porque você vai trabalhar, vai exercitar, vai buscar alcançar aquele ponto que você deseja alcançar. Então isso é importantíssimo para complementar na carreira. Eu sempre falo para os alunos o seguinte, aquela frase, deixe a vida me levar,
não coloque essa frase na vida de vocês. Se vocês deixarem a vida levar, vocês vão chegar num ponto que vocês não querem. Então, são vocês que têm que direcionar, vocês que têm que ter esse objetivo que Exato. você falou, Luciano, para chegar lá. Então, quando eu tinha 18 anos, eu sabia o que eu queria ser. Eu queria ser advogada e professora. Né? Com inspiração na minha professora de Direito Civil, doutora Solange, que era uma juíza e que era loira, do cabelo Chanel, nada parecido comigo. E aí, então eu fui, né? Isso eu tinha 18 anos, hoje eu tô com 46, mais de 30 anos, né? Então veja que a realização dos sonhos, elas levam décadas. Eu atendo Exato. a Jovem Advocacia. A Jovem Advocacia às vezes quer tomar um café comigo e eu adoro conversar com eles. Então uma pergunta que eles respondem: quanto tempo levou para o sucesso profissional? Eu falei, olha, foi muito. Não vou te enganar, não. Eles ficam assustados, né? Eu falei, olha, 10 anos para você trabalhar muito mesmo. Mas é o que nós falamos no início. Sem fazer aquilo que você já está obrigado a fazer, a cumprir uma jornada de trabalho. Você tem que trabalhar além da sua jornada de trabalho. Exatamente. Bom, as duas tocaram num ponto que eu acho que é importantíssimo, né? E é pauta até no Congresso, em questão de salário, dinheiro. Hoje, na área da advocacia, para vocês trabalharem em escritórios, existe diferença salarial entre homens e mulheres? Se existe, qual o conselho que vocês dariam, né, para as mulheres que estão ouvindo de como superar essa diferença salarial no meio? E aí depois eu queria ouvir também a opinião das duas em relação ao meio jurídico, ao meio político, né? Se vocês têm algo a trazer de forma trabalhista em relação a essa diferença salarial que hoje é tão discutida entre homens e mulheres. Posso começar? Então, essa questão da diferença salarial é um gargalo que está sendo sanado, né? Porque a gente tem aí instrumentos legislativos que já impõem essa igualdade salarial. Então, embora ainda haja diferença salarial, a tendência é que isso diminua. Eu sempre trabalhei por conta, então nunca tive esse tipo de problema. Nunca senti essa dor, mas de fato ainda existe, né? É claro que as mulheres têm muito mais voz, estão reivindicando para que seja sanada essa diferença. Como disse, existem instrumentos legislativos já nesse sentido, impondo que haja igualdade, e essa é a tendência. Ninguém está disposto mais a tolerar a desigualdade de gênero, não cabe mais isso. Cabe. Em pleno século XXI, a gente receber menos fazendo o mesmo trabalho, por quê? Qual que é a justificativa? Sentido. Não faz sentido algum. Dentro do Poder Judiciário, a gente tem agora o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero desde 2021 e 2021, que é um expediente do CNJ que impõe que nos julgamentos em que as vítimas são mulheres, é necessário que haja um tratamento especial considerando essa questão do gênero. Por quê? Porque a gente vem de um histórico em que as mulheres são revitimizadas, muitas vezes em casos de violência, as mulheres têm vergonha de falar porque elas têm medo de ser culpadas. É um caso emblemático que a gente sempre comenta em sala de aula, o caso da Mariana Ferrer, que foi estuprada e foi humilhada na audiência pelo juiz, pelo promotor, e o advogado ficou em silêncio ainda. Essa situação a gente não tolera mais. Então, esse protocolo de julgamento veio com essa ideia, é obrigatória a observância. Eu utilizo muito nas sessões de divórcio, esse protocolo do CNJ. Né? Então, é de observância obrigatória que vai impor que se reconheça que a mulher vem desse contexto histórico e social em que ela é subjugada, sempre, inclusive institucionalmente, e agora vamos olhar para essa mulher reconhecendo essa situação de desigualdade e dar a ela um tratamento que seja digno. Fundamentalmente é isso que o protocolo impõe. Então, ainda há, eu trabalhei recentemente com os meus alunos um livro chamado Estereótipos de Gênero, é um livro fininho, escrito por uma desembargadora, que ela fala sobre a questão da linguagem nos processos de violência contra a mulher. A linguagem ainda é pesada com relação à mulher, é uma tendência de achar que, por exemplo, em caso de estupro, mas
como é que foi? Que roupa que você tava? Sabe? Um dos casos muito emblemáticos daquele livro conta a história de uma moça que era garota de programa e ela fazia programa com 2 rapazes. Quando chegou o terceiro, ela recusou e ele estuprou essa moça. E por ocasião lá da lavratura do boletim de ocorrência, os policiais disseram, mas pelo amor de Deus, você é garota de programa, já estava com 2. E percebe? Então, essas questões estão sendo cada vez menos toleradas. Não é não. Não é não. Não é não. Não é não. Então, essa questão das mulheres se unirem e homens também levantando essa bandeira, porque é muito importante, assim, a gente não consegue falar sozinha se a gente não tiver homens que estão aí ocupando espaços de poder que se juntem a essa causa, que se engajem nesse discurso com seriedade, né? Sem falar, é mimimi, é frescura, é isso e aquilo. Não, é com seriedade, a gente precisa de homens que levantem essa bandeira. Então eu acho que a tendência é que talvez as nossas netas estejam numa sociedade melhor do que a nossa. As nossas filhas, porque nós estamos num momento social muito melhor do que nossas mães, nossas avós. Então a tendência é essa, porque ninguém fica quieto mais. Ah, que bom. É bom saber que existe esse protocolo. Eu, particularmente, como não sou do meio jurídico, eu não o conhecia. E é um instrumento que ajuda a resguardar, né, as questões ali das mulheres no momento de julgamento, de postura ali num ambiente jurídico, né? Isso. De uma ação judicial. Isso. Muito bom, eu não conhecia. Mas é muito bom. Olha, a minha experiência, nos 2 escritórios onde eu trabalhei como estagiária e depois como advogada, eu tive muita sorte de ter esses 2 chefes, o Dr. Paulo e o Dr. Renato, pessoas maravilhosas, homens maravilhosos, né? Então, eu não tive nenhuma diferença em relação a essa questão financeira, salarial. Então, em relação a isso, também, como você sempre trabalhou autônoma. Mas, na vida, nas amizades, a gente conversa, na própria OAB, as advogadas que eu recebo, existe isso ainda sim. Embora a gente tenha um instrumento legislativo, a lei, ela prevê, inclusive, a multa, né? Tem o protocolo de julgamento do CNJ também a respeito dessas situações, mas ainda existe. Então, nós precisamos sim combater isso. E de que forma? O primeiro é o instrumento legislativo, que nós já temos. Então, é lei. Então, nós precisamos que essa lei, né, seja aplicada efetivamente e que não exista a desigualdade salarial. Se uma mulher ela exerce a mesma função de um homem, ela faz as mesmas tarefas, talvez, quiçá até melhor, né? Porque, né, a diferença salarial. Não existe motivo para isso. Nós temos a prova porque nós temos muitas mulheres na liderança e que lideram muito melhor, guardado o respeito aos homens, Luciano, mas que lideram muito melhor do que muitos homens. Então, eu já tive esse reconhecimento por homens. Falar, Terezinha, né? Nossa, você faz isso, não sei o quê, muito melhor do que eu. Homens chegar para mim e elogiar de que eu fiz o trabalho muito melhor do que se o homem fosse fazer um trabalho de liderança. Concordo, porque competência profissional independe de gênero. Depende de gênero. É verdade. Então, É uma competência, né? Às vezes a doutora Terezinha tem uma competência para liderança, para estar à frente, que às vezes um outro homem não tem aquela competência. Isso justifica a diferença, e não justifica. Né? Ele tem outras competências que ele pode ser bom em outras áreas, mas não detém aquela competência, por exemplo, para presidir uma subseção da ordem. Então, realmente não faz sentido, né? E infelizmente a gente vê empresas hoje ainda que quando no processo seletivo ele identifica que é uma mulher, deixa eu economizar um pouquinho aqui e coloca um salário menor, principalmente em empresas onde a gestão está muito ali, pelo menos o que eu observo, né, muito na mão às vezes masculinizada, ou dentro do ambiente mais familiar, uma empresa mais familiar, porque quando você tem uma empresa de grande porte, igual, né, você pega uma universidade igual a Anhanguera, empresas grandes, o RH já trabalha essa questão da igualdade de gênero, da diversidade. Então você tem políticas salariais já padronizadas, definidas. Agora, pelo menos dentro do meu universo de observância, eu vejo empresas com um conceito mais familiar, menores, né, onde está na mão ali de um homem,
trabalhar essa redução salarial ali quando ele vê que é uma candidata mulher. É E não verdade. justifica porque o trabalho vai ser realizado. Então, é o que a doutora Cláudia falou. Nós estamos numa época que não justifica mais isso. Não justifica. A nossa era, ela está muito melhor do que a era das nossas mães. Então, eu me lembro muito que a minha mãe já é falecida, ela falava muito, filha, estuda. Estuda, 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 estuda. Por quê? Estudando, né? Então, por isso que eu falo para as mulheres estudar, capacitar, porque o conhecimento nosso é o diferencial, é a arma. Quem tem o conhecimento tem um diferencial, né? Seja do homem, seja sobre qualquer outra situação. Então, se você tem essa cultura de estudar, você vai capacitar e vai estar preparada para liderar, seja a função que você vai exercer. Então, o que as nossas mães viveram é muito diferente do que nós vivemos hoje. Esperamos que as nossas filhas, que nós temos filhas, vivam situações diferentes do que nós vivemos hoje e melhores. Exatamente. Né? O que eu percebo, Luciano, eu trabalho muito com direito de família e eu percebo nas ações de divórcio que as mulheres, elas levam muito tempo para decidir em propor um divórcio, principalmente, Cláudia, quando tem violência doméstica, violência psicológica, violência física, violência psicológica, todas as formas de violência hoje, elas estão muito, né, em evidência. Elas demoram muito, por quê? Devido à falta de prova, porque essas violências ocorrem no seio familiar, ou ocorrem em um ambiente em que não tem ninguém, por exemplo, dentro de um quarto, dentro de uma casa que só tem ali o casal, que às vezes não tem nem filho, nem ninguém para poder presenciar, e aí onde veio esse protocolo do CNJ, que a palavra da vítima seja suficiente para uma decisão judicial, a vítima mulher. Então, eu tenho casos que a única coisa que eu tenho é a palavra da mulher. Mas ainda bem que hoje a gente tem as redes sociais e a gente tem os aplicativos. Então, eu tenho situações que a prova que eu tenho é que naquele momento da violência, a mulher, ela tá passando mensagem para alguém. Olha, fulano tá assim, assado, está me agredindo, pegou uma faca, pegou uma arma, né? Então, essa mensagem, ela serve como prova, porque está pedindo socorro para uma outra pessoa. E naquele ambiente ali não tem ninguém. Não tem ninguém para testemunhar, não tem ninguém para presenciar. Então, essa questão de gênero hoje, entre homem e mulher, numa união estável, num casamento, infelizmente, os homens ainda continuam achando que tem esse poder, né, sobre a mulher. Menos na era que nós vivemos, menos, mas ainda existe. Então, nós precisamos combater isto sim. De que forma, Luciano? Encorajando as mulheres. Encorajando as mulheres a sair desses relacionamentos, tóxicos, exatamente. E que elas podem ser muito mais do que elas são, como mulheres, como profissionais, encorajadas, capacitadas, exercendo uma função de trabalho que elas sempre sonharam, ou se já trabalham, a aperfeiçoar naquilo que já fazem. Então, o que nós precisamos são políticas públicas ou parcerias públicas e privadas para a gente encorajar, capacitar essas mulheres para deixar esses relacionamentos tóxicos, seguir uma vida profissional, seguir uma vida sem violência e sem a desigualdade de gênero. Perfeito, doutora Terezinha. Então, meninas, estudantes, mulheres que estão ouvindo aqui, ó, a primeira competência que vocês têm que ter ali é a coragem de tomar a decisão certa para agir, né, doutora? Sim. Bom, Pede conselhos. Quando precisar de tomar uma decisão, não tenha vergonha de pedir conselhos. Sim. Pede conselho para uma amiga mais velha, com uma pessoa mais velha. A gente escuta muitos relatos delas terem medo, né, de se aconselhar ou de falar para alguém do que está acontecendo. Aconselha com a sua chefe. Eu falo sempre com uma pessoa mais velha, porque vai vir uma voz de experiência. Exatamente. Não, perfeito, excelente dicas, né, aí para quem está nos escutando. E aí, para finalizar aqui o nosso podcast, infelizmente está acabando, gente. O bate-papo tá ótimo, muitos insights. Eu tenho certeza que os alunos, a comunidade que vai nos ouvir, vai conseguir tirar muitos insights aqui para se preparar.
E como ambas doutoras são professoras, né, e vocês relataram que se inspiravam nas suas professoras e hoje estão professoras também, qual o recado que vocês dão ali para suas alunas, seus alunos que querem almejar a carreira acadêmica como docente, como professora? Qual o caminho que eles precisam percorrer para chegar nessa função, para exercer essa função? Olha, eu costumo dizer que, embora eu seja advogada há 20 anos e professora há 6, eu sou muito mais professora do que advogada, porque para a gente lecionar, esse é o primeiro ponto. A gente tem que ter paixão, né? É paixão por educar. Eu sempre brinco. A gente falou sobre isso ontem. A gente estava falando disso ontem. Eu estava brincando com os meus alunos agora, que a gente vir aqui numa sexta-feira à noite, ver a sala lotada, se fala, eu estou fazendo alguma coisa certa, assim, né? Eles estão aí, então para aqueles que querem ser professores, eu recomendo que sejam, porque para mim é uma terapia lecionar. A gente chega aqui, a gente se diverte, muda a energia, você esquece o problema, você interage, você faz aquela piada, aquela graça, você vê que os alunos estão ali focados no que você está falando. Mas é fundamental que se aperfeiçoem, que dentro do mundo do direito, né, aqui para os alunos do direito, na nossa ciência é muito cobrada a questão da leitura, habilidade com escrita, e eu cobro muito isso em sala de aula. Os meus colegas professores também, a gente trabalha muito isso com eles. Eles precisam de desenvolver outras competências, outros saberes, além daqueles que eles recebem na sala de aula. Por isso que a gente, graças a Deus, agora eu vou fazer um jabazinho aqui também. A nossa parceria do nosso NPJ com a OAB do Jabaquara é uma parceria muito promissora, porque a gente tem trazido eventos, a gente tem trazido situações com as quais eles não teriam contato não fosse por essa via. Então a gente tem os nossos alunos aí se expondo, se atrevendo a fazer um júri simulado, que é difícil. Eles não sabiam disso até esse momento, mas eu nunca tive coragem de fazer um júri simulado. Quando na minha época de estudante eu corria de medo. Tá vendo, alunos? Olha, são mais corajosos. São mais corajosos que a professora de vocês. E eu vejo eles participando. É verdade. Escrevendo artigos, participando das palestras, se engajando com as atividades do NPJ. Agora a gente vai ter a viagem técnica a Brasília, colocar eles lá na STJ, STF, Congresso. Então, essas experiências são fundamentais para calibrar o conhecimento desses alunos e torná-los professores melhores. A pessoa, para ser professor, tem um pressuposto. Precisa gostar de gente, precisa gostar de pessoa, precisa ter esse afeto com o aluno, isso que você falava um pouquinho antes da gente começar, ter essa disposição a ouvir, ter empatia, mas é uma carreira muito, muito, muito gratificante. Eu pretendo... Tem que fazer por amor, né, professora? Não adianta se tornar professor só para só para receber um salário de professor. Tem que ter vocação, tem que fazer por amor. É, né? isso mesmo. É isso mesmo. Eu sou muito orgulhosa de ser professora. Ah, que legal. Assim, às vezes as pessoas me perguntam qual que é a minha realização como advogada, como professora. Eu falo, posso dizer os dois? Porque eu me lembro que como advogada eu decidi com 6 anos de idade. Se é que alguém com 6 anos de idade decide alguma coisa, né? Que eu ia ser advogada. E quando eu entrei na universidade, eu falei, vou ser professora também, com inspiração das nossas professoras, né? Então, assim, o que eu tenho a dizer para os alunos hoje é o que você falou, Luciano. Primeira coisa, pensar no objetivo. O que eu quero ser depois da faculdade? Eu quero ser advogado, juiz, promotor, delegado, professor, ou eu quero ser também advogado e professor como nós, né? E tem tantos outros. Você falou sobre isso ontem, né, Cláudia? Sim. O delegado ele pode ser professor também, o juiz pode ser professor, Sim. o promotor pode ser professor também, né? Então isso é muito importante. A primeira coisa é o nosso aluno ele ter um objetivo, como o professor Luciano falou, e traçar esse objetivo. O outro requisito é o que a professora Cláudia falou, a capacitação. Para os nossos alunos de direito, terminou o 5º ano, que é o 10º semestre, começa o 6º ano. O 6º ano na pós-graduação. Isso. Então, terminou a graduação, você já tem que matricular na pós-graduação. Aí é a área que vocês escolheram. Eu gosto de civil, vou para civil. Gosto de penal, vou para penal. Gosto de tributário, vou para tributário. Especializar naquilo que o aluno escolhe, dentro do objetivo que você já traçou lá atrás. E enquanto aluno,
estudar, aproveitar tudo que vocês têm em sala de aula, todo o conteúdo dos professores, seja na graduação, seja depois na pós-graduação, aproveitar, assistir às aulas, participar das aulas. É o tempo que nós falamos aqui. É verdade. Aproveitar o tempo que vocês têm como aluno para aprender. E tudo que vocês aprendem, vocês vão utilizar na vida profissional. E quando chegar ao 6º ano que você vai trabalhar, você vai pensar assim, nossa, não sei nada. Mas essa sensação de não sei nada, eu tenho aí 23 anos de advogado e quase 30 anos aí de escritório, eu tenho dia que eu penso, eu não sei nada. Então, essa sensação a gente sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas a gente tem que continuar estudando, lendo e aprimorando sempre. Então, o objetivo que o professor Luciano falou, capacitação que a professora Cláudia falou e a coragem para você alcançar tudo isso, né? Com a administração do seu tempo para coisas boas. Não perca seu tempo com coisas inúteis que não vai te levar a nada. Para que você possa, depois, né, dali a algum tempo, ter esse sucesso profissional. Perfeito, doutora, porque o momento de se dedicar é agora. Enquanto você é jovem, enquanto está cheio de energia. Pode errar. Você pode errar. Porque você é aluno. E você vai ter tempo de corrigir. Então, o momento de você gastar toda a sua energia para chegar onde você deseja alcançar na sua trajetória profissional é agora, enquanto estudante, se dedicando, se capacitando. Aproveitar tudo que a Anhanguera oferece. Núcleo de prática jurídica, palestras, cursos, eventos, Luciano. Aproveitar os nossos parceiros, como a OAB. Sim, participar de tudo que a OAB faz. Exatamente. E dentro desse universo de competências, né, a doutora Terezinha colocou muito bem, é se dedicar, ter disciplina para fazer. Né? A gente vê os jovens hoje, infelizmente eu vejo muitos jovens hoje muito preocupados com o Instagram, com o celular, e acabam... E é um aplicativo que é viciante. Você vai vendo aquele tanto de vídeo, quando você já viu, já passaram ali 2, 3 horas, você ficou lá olhando o vídeo no Instagram, enquanto poderia estar... Não adianta, não acrescentou nada para sua vida, não acrescentou nada para sua carreira, e você poderia ter se dedicado 1, 2 horas estudando, se qualificando, se capacitando para buscar o próximo degrau na sua trajetória profissional. Com certeza. Não é verdade? Isso é muito importante. Então, que os nossos alunos da Anhanguera aproveitem o tempo, estudem, capacitem, tenham coragem, porque daqui a pouco a gente vai encontrar com todos vocês no mercado de trabalho. Isso. Muito bom. Doutora Terezinha, doutora Cláudia, qual a mensagem final que vocês gostariam de deixar aí, né? Cada uma dentro um tema livre para vocês gostariam de deixar aí para nossa audiência? Olha, eu quero... Antes, né, de finalizar, eu quero agradecer imensamente o convite, agradecer a presença da doutora Terezinha, sempre tão parceira, minha amiga, sempre com a gente aqui, agradecer o convite do professor Luciano. Fico muito feliz por estar inaugurando esse podcast, né, com tantas opções aí, o nosso curso de Direito, começando aqui a primeira entrevista com a gente. Eu quero deixar aos meus alunos, aos alunos do nosso curso de Direito, o seguinte recado: continuem com a gente, nós estamos aqui para o que vocês precisarem. A nossa satisfação é ver o nosso aluno recebendo um canudo. A gente se emociona mesmo, a gente gosta de ver, a gente se sente feliz, honrado por ter participado da formação de vocês. A carreira jurídica não é uma carreira fácil, acho que nenhuma é, mas é muito recompensadora. Então, o que eu recomendo é tudo isso que já foi falado aqui, eu quero reiterar, chamar a atenção para o seguinte ponto: se capacitem, não deixem de estudar, vocês nunca vão ter o privilégio de parar de estudar, porque a nossa ciência exige isso da gente. Então, fiquem com a gente, o nosso curso é maravilhoso, as possibilidades de carreira pra gente são maravilhosas, e vocês ainda vão se orgulhar muito da trajetória de vocês.
Bacana, ó. Muito bom, mas, eu reitero todas as palavras da doutora Cláudia. Obrigada, Luciano, Luciano, pelo convite. E é uma honra poder inaugurar esse podcast aqui da Anhanguera e que a gente traga uma sorte grande para a faculdade, para este momento de transmissão para os nossos alunos. Obrigada, doutora Cláudia, pela parceria, pela amizade, pelo profissionalismo, né? Estamos juntos toda semana. Toda semana. É verdade. E eu reitero de verdade todas as palavras da doutora Cláudia e aproveite. Aproveite o que a Anhanguera oferece para vocês. Tudo que a Anhanguera oferece. Quando você estudava, doutora Cláudia, você tinha todas as oportunidades que a Anhanguera oferece hoje? Não tinha. Né? Eu também, né? Todas as oportunidades que tem hoje também não tinha. Mas tudo que a faculdade nos ofereceu, nós aproveitamos o máximo. Por isso que hoje nós estamos aqui. Então, aproveite o Núcleo de Prática Jurídica da Anhanguera, aproveite todos os cursos, eventos que a Anhanguera promove, aproveite os excelentes professores em sala de aula que vocês têm, né? Façam uso, eu até digo mais, abusem de tudo isso que a Anhanguera oferece. Perfeito, né? É isso mesmo. Para que vocês possam ter um curso de graduação com excelência. E aí, depois, no 6º ano, continuar estudando. E aí eu termino com uma frase do Pablo Picasso. A inspiração existe, mas tem que encontrar você trabalhando. Perfeito! Fechou com chave de ouro também. Eu coloco essa frase, até no meu WhatsApp, se você olhar, eu tenho essa frase. Por quê? É a coragem, né? Então, estudem, aproveitem, né? Mas trabalhem e se inspirem para a realização dos sonhos de vocês. E a maior realização nossa como professora, né? É a gente ver o sonho de vocês realizados. É isso mesmo. Não tem satisfação maior como professor de ver nossos alunos obtendo sucesso na carreira que eles escolheram. Eu também. No fórum, nos lugares, eu me emociono de ver, porque a gente passa a conhecer a história deles. Então, a maior realização nossa é a realização de vocês, alunos. Muito bem. Doutora Terezinha, doutora Cláudia Trajano, muitíssimo obrigado por terem aceitado o nosso convite de estarem aqui hoje participando do nosso primeiro episódio com problemas técnicos, né? Teve atraso, mas vocês muito gentilmente aceitaram o convite, né? Participaram desse momento que foi fantástico. Eu tenho certeza que vocês que estão aí também gostaram bastante. Foi muito enriquecedor. Acho que trouxeram aqui vários insights, várias dicas que as nossas alunas e também, por que não alunos, né, podem tirar e usufruir disso para levar ali para a trajetória profissional deles no dia a dia e que eles consigam sim, né, obter foco e objetivos ali na carreira para alcançar o sucesso. Muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme ter vocês participando aqui desse primeiro episódio em homenagem ao mês das mulheres poderosas, das mulheres na liderança. Muito legal, né, ver essa inspiração que vocês trouxeram aqui hoje e eu tenho certeza que os alunos vão adorar, que vai ser sucesso esse episódio aqui. Mais uma vez, gratidão pela presença de vocês hoje aqui. Sempre à disposição. E as portas da Universidade Anhanguera estarão também sempre abertas para vocês. Obrigada. Para quando quiserem estar aqui e trazer algum assunto relevante. Acredito que esse espaço aqui vai ser um espaço mesmo para conectar os alunos. Acho que o nome que os alunos escolheram foi providencial. Vai ser um espaço para conectar mesmo, né, os alunos aí aos mais diversos tipos de conhecimento que a gente, experiências. Aluno, professor, maravilhoso. Perfeito. Tenho certeza que vai ser sucesso. Muitíssimo obrigado. Obrigada, professor Luciano. E a gente espera vocês aqui numa próxima. Com certeza. Obrigada. E então, alunos, gostaram aí desse primeiro episódio aqui do nosso ConectaCast? Foi inspirador, não é mesmo? Eu tenho certeza que vocês tirarão daqui vários insights, várias experiências que poderão levar para a carreira e para a trajetória profissional de vocês. Então, continue acompanhando a gente nos próximos episódios ConectaCast da Anhanguera Vila Mariana, conectando você ao conhecimento. Até logo e obrigado.